Eu vou contar uma historinha para vocês de uma criança. Existe uma criança que quando ela começou a crescer, ela começou a ter curiosidade pelo mundo. Ela começou a querer saber por que o mundo funcionava da forma como ele é. E essa criança, ela tinha sede da verdade. Ela queria entender as verdades do mundo. E então quando essa criança percebeu que as respostas elas iriam estar mais próximo das religiões, da religiosidade, então ele começou a estudar as religiões, começou a frequentar, a conhecer. Essa criança que nasceu no mundo ocidental, essa criança também nasceu um pouco no meio do seio cristão, católico, evangélico. Como assim é o Brasil? E ele não via assim os melhores exemplos que podia ter, então fazia muita confusão para ele, sabe? Essa questão de cristianismo, de Cristo, fazia muita confusão. Existia muita informação, muita contra-informação, muita desinformação. Porque contra-informação é algo pensado, desinformação não é pensado, como é que eu posso dizer? É um achismo. A desinformação é um achismo. A contra-informação ela é consciente. Então, no meio disso tudo, no meio dessa confusão, ele foi se encontrando no meio do budismo. Ele foi vendo que o budismo era uma das religiões que menos tinha conflito em meio ao mundo, né? O budismo ele foi perseguido pelos comunistas, principalmente na China. Foi aonde então os budistas se isolaram em Taiwan. E aí tem toda essa história, essa geopolítica que a gente pode estudar depois. Mas voltando para a história do menino, ele foi se identificando com o Kung Fu. E chegou um momento que ele viu muita verdade no Kung Fu. Ele viu muita verdade no budismo. Ele realmente começou a se encontrar no budismo. Porque ele começou a buscar a verdade. E a verdade, ela não tem cor, ela não tem lado, ela não tem nada. A verdade, ela simplesmente é. Até então, até esse menino se encontrar no budismo, até esse menino batizar no budismo, ele batizou no budismo. E uma das coisas mais bacanas que esse menino pôde encontrar no budismo é que o budismo deu a liberdade para ele continuar pensando e continuar buscando a verdade. E a expressão que a monja disse foi: não coloque o budismo numa gaiola. Não faça como muitos fazem. Não deixe o budismo numa gaiola. Não viva o budismo. Viva! Aquilo me libertou. Ou melhor, aquele garoto era eu. Aquele garoto era eu. Por que era? Mais à frente. Como esse garoto buscava a verdade, ele continuou estudando e continuou meditando, continuou refletindo sobre a vida e sobre a existência e sobre as outras coisas. Só que no meio do caminho, amigos, esse menino percebeu que o budismo ele era maravilhoso. Mas ele também percebeu que o budismo não era completo. Chegou um momento que não fechava a conta. Foi nesse momento que esse menino começou a perceber que aquelas contra-informações e aquelas desinformações, principalmente as contra-informações, tinha como objetivo afastar do que ele chamava de verdadeira verdade. Então esse menino conheceu Jesus, um homem humilde, que nasceu humilde, morreu humilde, um homem que rachou o tempo no meio, um homem que até hoje
coloca pessoas para refletirem. Até hoje ele move o mundo. Não tem outra pessoa como ele. Não tem. Não tem. Não tem. E o que esse menino mais prezava era buscar a verdade. Então eu não busquei o budismo, eu busquei a verdade. Quando eu resolvi buscar a verdade, eu me encontrei com Cristo. Sim. É por isso que hoje eu posso dizer que eu sou um budista cristão. Por que um budista cristão? Porque é um budista que está batizado no budismo, mas hoje ele entende que ele é completamente de Cristo. Hoje eu vivo, eu sirvo a Cristo. Eu sirvo ao Rei de toda essa existência. Uns vão achar maluco, alguns vão entender a mensagem. Por que eu estou gravando isso? Porque quem estiver vivendo no seu próprio mundinho vai estar achando que o mundo está normal. Quem estiver um pouco atento ao mundo vai perceber que tem alguma coisa fora do lugar. E quem estiver atento ao mundo vai perceber que a gente está passando por um momento completamente atípico. Completamente atípico. Quer você acredite ou não. Quer você acredite ou não. Isso não é eu posso querer acreditar nisso ou não. O mundo está passando independente da minha opinião. Independente da sua opinião. Observa o mundo. O mundo não está normal. Nesse momento. Quem perceber que tudo que existe nesse mundo começa no espírito, então a gente precisa perceber que o que está se passando aqui no mundo da matéria é uma reflexão do mundo espiritual. Se você acha que o mundo espiritual é só uma brincadeira, ou você acha que sim, mas não leva tão a sério, não importa. Tudo começa no mundo espiritual. O mundo espiritual está passando por uma guerra violenta. E essa reflexão está vindo aqui, na matéria. Está vindo na matéria. Não é tempo de ser morno. Infelizmente. Não é tempo de ser morno. Não dá mais. Não dá. Não dá. Como diz a Bíblia, Cristo, Deus, rota os mornos. Não dá. Então, meus amigos, o que eu estou dizendo para vocês, principalmente para aquelas pessoas que me conhecem há anos e sabem da minha caminhada, sabem da minha trajetória, muitas vezes pode não entender muito, né? Um budista falando de Cristo, um budista falando de Bíblia, como sempre eu posto. Mas é essa a verdade que está se passando sobre a minha vida. E eu vou falar uma coisa para vocês. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi o primeiro batismo no budismo. Sim, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Hoje, eu confesso que ainda estou numa reflexão, mas eu sinto no meu coração que eu quero me batizar no cristianismo, eu quero me batizar nas águas, eu quero me batizar em Cristo, porque eu vou viver e eu vou morrer por Cristo.